Olá pessoal, meu nome é Queiroz e este é o Instituto Zarael. Aqui acreditamos que compreender política não é apenas conhecer partidos ou eleger líderes, mas entender as estruturas invisíveis que organizam a vida em sociedade. E hoje vamos mergulhar em um tema central: o papel das instituições políticas e como elas moldam a nossa história, a nossa cultura e até mesmo a nossa liberdade. Pois bem, o que são instituições políticas? As instituições políticas são regras, normas e organizações que definem como o poder é exercido, limitando e distribuindo dentro de uma sociedade o poder. Elas vão muito além de prédios como o Congresso ou o Palácio de Governo. Uma Constituição é uma instituição. A separação de poderes é uma instituição. As eleições periódicas são uma instituição. Em essência, instituições são as engrenagens da vida política. Sem elas, o poder se torna arbitrário, pessoal, instável. Com elas, o poder se torna previsível, equilibrado e sujeito a limites. O filósofo inglês Thomas Hobbes dizia que sem instituições, a vida seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Ele se referia ao estado de natureza, onde não havia regras comuns. Já Montesquieu mostrou que as instituições servem para dividir o poder, impedindo que uma única mão se torne tirânica. Pois bem, vendo agora as instituições e a formação da sociedade. As instituições não surgem do nada. Elas são fruto de séculos de experiência, lutas e tradições. A democracia ateniense criou instituições de participação direta, moldando uma cultura política de engajamento cívico. Roma desenvolveu o direito, o Senado e uma república que influenciou todo o Ocidente. A Idade Média preservou instituições como a igreja, os feudos, os costumes locais, que mais tarde dariam origem a estados nacionais. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688, consolidou a supremacia do parlamento e lançou as bases para o constitucionalismo moderno. Cada um desses momentos mostra que instituições não são apenas reflexos da sociedade, elas também moldam a sociedade. Uma vez estabelecidas, elas influenciam comportamentos, criam padrões de conduta e delimitam o que é possível ou impossível em uma vida política. Bom, e agora o conflito, instituições fortes e instituições fracas, né? Um país com instituições fortes tem previsibilidade, estabilidade e confiança. Os cidadãos sabem que as regras não vão mudar da noite para o dia, que contratos serão respeitados, que direitos serão protegidos, né? Isso atrai investimento, estimula a cooperação e fortalece a liberdade. Mas quando instituições são fracas ou manipuladas, abre-se espaço para o personalismo, o populismo e o autoritarismo. O Brasil é um exemplo claro. Nossa história está marcada por avanços institucionais interrompidos por rupturas, do Império à República, da República Velha ao Estado Novo, da ditadura militar à Nova República. Cada vez que instituições não resistem às crises, a sociedade inteira paga o preço. O cientista político Samuel Huntington dizia que a chave para a estabilidade política está na força das instituições, não no grau de participação popular. Sem instituições sólidas, até a maior mobilização popular pode se perder no caos. E as instituições existem também para proteger a liberdade individual contra o abuso de poder. É aqui que entra o famoso princípio dos check and balances, freios e contrapesos. O executivo governa, mas deve ser fiscalizado pelo legislativo. O legislativo cria leis, mas deve ser limitado pelo judiciário e pela Constituição. O judiciário aplica a lei, mas não deve se tornar ele mesmo um poder absoluto. Esse equilíbrio não elimina os conflitos, mas canaliza esses conflitos de forma pacífica. Como dizia James Madison, um dos pais fundadores dos Estados Unidos: se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. Se os homens fossem governados por anjos, nenhum controle interno ou externo sobre o governo seria necessário.
As instituições existem justamente porque os homens não são anjos. E é fundamental entender que instituições não são apenas regras no papel. Elas vivem da prática, da cultura política, da confiança que a sociedade deposita nelas. Veja o exemplo dos Estados Unidos. A Constituição americana tem mais de 230 anos e foi emendada pouquíssimas vezes. Ela funciona porque existe uma cultura política que respeita o pacto constitucional. Já em países como o Brasil, a Constituição de 88 já recebeu dezenas de emendas, porque ainda não temos a mesma tradição de estabilidade. Instituições refletem a alma de um povo. Se a sociedade valoriza a lei, a justiça e a liberdade, suas instituições reforçarão esses valores. Mas se a sociedade tolera a corrupção, o jeitinho ou o autoritarismo, suas instituições se tornarão frágeis ou até mesmo cúmplices da decadência. A história mostra que quando instituições falham, a sociedade inteira entra em crise. A República Romana ruiu quando o Senado perdeu sua autoridade e generais ambiciosos como Júlio César concentraram todo o poder. A República de Weimar, na Alemanha, não resistiu às pressões econômicas e políticas, abrindo espaço para o nazismo. Na América Latina, repúblicas recém-nascidas muitas vezes se transformaram em ditaduras porque suas instituições não estavam maduras o suficiente para lidar com as crises. Instituições são como colunas que sustentam um templo. Se uma cai, o edifício inteiro pode desmoronar. Mas há algo essencial. Instituições não se defendem sozinhas. Elas precisam de cidadãos conscientes, dispostos a cobrar, fiscalizar e fortalecer. Sem uma cultura cívica, qualquer instituição, por mais bem desenhada, pode ser corroída. Por isso, o papel da educação política é vital. Quando o povo entende a função do parlamento, do judiciário, da Constituição, da imprensa livre, ele não se deixa enganar facilmente por líderes carismáticos que prometem atalhos fáceis. Como dizia Alex de Tocqueville, o preço da liberdade é a vigilância eterna. Bom, concluindo, as instituições políticas moldam a sociedade porque são elas que definem quem decide, como decide e com que limites. Elas podem proteger a liberdade ou sufocá-la, podem sustentar a justiça ou legitimar a tirania. Se queremos um Brasil mais livre, justo e próspero, precisamos lutar não apenas por bons líderes, mas por instituições fortes, independentes e enraizadas em valores sólidos. Porque líderes passam, mas instituições permanecem ou caem, levando consigo a própria civilização. Bom, se você chegou até aqui, lembre-se, entender as instituições é compreender o coração da política e o destino da nossa sociedade. Esse é o convite que eu faço. Caminhe conosco no Instituto Zarael, nessa busca por conhecimento, virtude e transcendência. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e venha fazer parte dessa jornada, porque só fortalecendo nossas instituições poderemos proteger a nossa liberdade.